O Japão é um dos maiores pilares de distribuição de dólares ao redor do mundo e também é um dos maiores detentores da dívida pública americana. E a economia do Japão vem numa recessão muito grande, já faz bastante tempo, apesar de tentar ensaiar uma recuperação. E as preocupações em relação ao Japão sobre um possível colapso da economia, principalmente na própria dívida japonesa, e a contaminação ao redor do mundo, acaba sendo uma grande preocupação, que fala sobre aquele carry trade, que ficou muito famoso ali no ano passado, né, quando os investidores precisavam levar capital de volta para o Japão. Ficou um pouco mais quieto a partir de agora, principalmente com a geopolítica pegando fogo nesse exato momento e muitas atenções, mas o problema continua o mesmo. O que eu quero falar no capítulo de hoje é como que um colapso, né, onde que quebraria, o que poderia fazer com que fosse o estopim para iniciar um processo de colapso na parte do Japão que afetaria tanto os Estados Unidos quanto a China e, obviamente, quando você faz isso, afetaria o resto do mundo. Então vamos lá. Para a gente entender a mecânica monetária por trás disso, você precisa entender a seguinte coisa. O sistema euro-dólar, ou seja, os dólares fora dos Estados Unidos, ele depende de todos os outros países. Cada país tem a sua função específica. Então muitos confundem, acham que os Estados Unidos mandam em tudo, mas é justamente o contrário. O resto do mundo detém a maior parte de todos os dólares circulantes nesse sistema euro-dólar. Mas o Japão é um pilar extremamente importante porque ele é praticamente o hub de comunicação entre o Oriente e o Ocidente nessa distribuição de dólares, né? Além da Europa. Por isso que você tem ali Tóquio como um dos grandes financeiros do mundo. Claro que tem outros agora, como Singapura, Hong Kong, etc. Só que tudo isso depende da forma que o Japão se configurou. Só que ao fazer essa configuração, que foi muito saudável para o processo de globalização que todos tivemos, inclusive ajuda muito a China, porque o Japão provê esses dólares para a própria China, é a forma que eles usam isso via Hong Kong. Você hoje criou um problema para a economia interna do Japão. Então fica hoje, da forma que está estruturado, impossível de se fazer uma política monetária decente, entre aspas, se é que isso exista. Porque o Japão detém grande parte, quase mais da metade, das próprias dívidas do próprio Japão, que a gente chama de JGBs. E a grande preocupação, vou até compartilhar aqui a minha tela com você, é o que vem acontecendo com os juros de longo prazo aqui no Japão, né? Então, se você dá uma olhada, você percebe aqui que ele veio, desde 2024, ele não para de subir. O Japão sempre teve uma política de controle da sua própria curva de juros, porque quando você faz a compra das suas próprias dívidas, você deixa essas dívidas se encerrarem, né? Você chega ali na maturidade dela e elas acabam meio que sendo canceladas. Então você compra a sua própria dívida e vai trazendo aqueles juros para baixo, e sempre foi a tática do Japão. Por isso que os juros do Japão sempre foram muito baixos, literalmente negativos em alguns momentos, né? A gente teve 17 anos de juros negativos e agora o Japão tenta renormalizar a sua economia de uma forma que não está dando certo, porque ela cria uma série de problemas e que meio que exigem que o Japão esteja da forma que era antes. Então mudar esse paradigma pode quebrar esse pilar. Então agora eu quero explicar exatamente a mecânica. Então essa é a preocupação. Quando você tinha os juros ali zero ou até negativos, você poderia fazer o que a gente chama de carry trade, como eu já expliquei várias vezes. Você pega o iene, que é bastante barato e com as perspectivas de se desvalorizar, e você pega o dinheiro emprestado a juros zero e se alavanca em dólares para poder investir nos Estados Unidos usando esse diferencial de juros e também, obviamente, o fato de você poder reciclar os dólares nos próprios Estados Unidos, né? Que é o problema que os Estados Unidos agora tentam trazer de volta ali com o Trump, né? Quebrar tudo isso. Então a gente está mudando de todos os lados, mas em princípio você faz isso no mercado financeiro americano, e isso sempre foi uma coisa feita por seguradoras, por bancos, um dos vários bancos do mundo, né? Mizuho Bank, vários outros são distribuidores disso, mas principalmente em offshores. Então você acabou criando todo esse sistema de shadow banking japonês
que permite que o mundo inteiro consiga usufruir da globalização que nós temos hoje. Poucos percebem o quanto isso é importante, né? Essa questão do shadow bank. Agora, mais importante ainda é que isso é a espinha dorsal do crédito global, que é o repo, ou seja, você usar o colateral, que a gente chama, que são os bonds americanos, para poder obter crédito. Então, os bancos japoneses compram esses bonds e assim eles geram crédito e espalham esse crédito para o resto do mundo. A China é extremamente dependente dessa dinâmica, porque ela fez exatamente a sua reserva dessa forma. Quebrando isso, você acaba tendo um colapso em todos os países. Mas antes de falar sobre esse assunto, antes de continuar, quero agradecer a todo o pessoal que está se inscrevendo cada vez mais ali no meu Substack, onde eu tenho artigos exclusivos. Eu falo muito dessa dinâmica, de como as coisas vão acontecendo no sistema euro-dólar. E, obviamente, muitas pessoas também me perguntam, tá, Renan, eu adoro aprender com você, eu quero saber agora o que eu posso fazer nos meus investimentos. E aqui que a gente tem a nossa equipe, que você pode escanear esse QR Code, falar com a nossa equipe de assessores, a gente vai poder ajudar você e, principalmente, nessa mesma filosofia que eu estou, do euro-dólar, de todos esses riscos, podendo colocar o seu dinheiro em qualquer mercado do mundo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou seja mesmo em outros lugares também, ok? E aqui, obviamente, você também vai poder ter acesso a todos os vídeos que eu tenho aqui para membros. Desculpa, eu ainda estou aprendendo essa parte aqui para que ele apareça. Pronto. Bacana, pronto. E aqui é o meu Substack, onde você vai poder ver vídeos exclusivos, artigos. Tem uma entrevista recente que eu fiz com o Brent Johnson. Eu falo sobre o mito de 1971, quando o pessoal acha que o dólar morreu, mas na verdade não morreu, etc. Então tá bem completo e todos os links estão aqui na descrição abaixo. Perfeito? Então vamos lá. Então, continuando aqui, o Japão, ele depende dessa dinâmica do repo, né, que é exatamente essa imagem aqui, o yin e o yang. Então você tem os dólares e você usa os seus bonds como colateral e você compra e recompra o tempo inteiro gerando crédito, né, que eu explico isso em detalhes para os membros. Então esse crédito necessita do equilíbrio de todo o mercado do repo, né, baseado nos juros de longo prazo aqui do Japão. Então, quando você volta para esse tipo de... você tem esse problema em relação aos juros de longo prazo ficando cada vez mais altos, e isso acaba criando todo o problema de fazer com que as pessoas, as entidades japonesas, se livrem da sua posição aqui, né, desses bonds, para poder voltar para o Japão, né? Porque você tem ali eles fazem uma operação de hedge, né, para poder ter o controle do câmbio. O câmbio não pode movimentar muito, principalmente porque eles estão muito alavancados. Então qualquer movimento mais brusco se reflete também nos títulos americanos, justamente porque o Japão detém a grande parte deles, percebe? Como tudo é bastante interligado, então esse movimento cria instabilidade no próprio preço dos bonds americanos, e essa instabilidade quebra esse processo. Percebe? Só que quebrando esse processo, quanto mais volatilidade você tem em bonds americanos, menos crédito você gera, menos liquidez você tem e menos esses ativos vão para o mercado, menos essa liquidez vai para as bolsas americanas, aí faz a SP500 cair, essa retração faz, por exemplo, fundos como mercados emergentes, que vai incluir o Brasil, também retrair, aí faz o dólar subir no Brasil, você não tem a menor ideia que isso pode ter sido afetado pelo Japão. Percebe o tanto que a nossa macroeconomia é bastante interligada? Então isso aqui é crucial para você entender o que está acontecendo. Agora, quando você vê o de 40 anos do Japão, você vê aqui, claramente, a maior preocupação de todo mundo é esse de 40 anos, porque vai explodir, etc. E teve até uma queda, né? Porque você dá uma olhada nisso aqui, ele simplesmente não para de subir. Para o Japão, isso aqui é muito mais forte do que o gráfico que você está vendo nos Estados Unidos. O de 4,5 ali nos Estados Unidos, até 5, o pessoal acha que é muito alto, mas nada comparado ao Japão, que
0,1 é muita coisa, principalmente porque os bancos japoneses acumularam esse tipo de ativos, JGBs, há 17 anos pagando juro negativo. E aí, quanto mais o juro sobe, menos ele vale. Agora, o grande problema é que o que o Japão pode fazer para resolver isso daqui? Ah, mas Renaud, é fácil. Se ele sempre comprou sua própria dívida, por que ele não continua comprando ela e vai fazendo até os juros caírem? O problema é que, se você começa a ter 60% da sua própria dívida, 70% da sua própria dívida, os 30% que resta para o livre mercado praticamente quebra a possibilidade de você ter um mercado, você precificar, ou seja, você tira a liquidez dos JGBs completamente e aumenta mais ainda a volatilidade, fazendo com que todo esse carry trade fique pior ainda. A gente chama isso de unwind do carry trade de FX hedge, né? Ou seja, você está tentando fazer uma proteção cambial e você é obrigado, porque essa proteção cambial não funciona mais, ela ficou cara demais, o seu juro ficou caro demais, aí você tem que tirar o seu dinheiro dos bonds americanos para ir cobrir. E ao fazer isso, você gera aí uma cascata. Só que aí você fala assim, uau, você já vai ver os comentários dizendo, não, isso aqui cria um sério problema para os Estados Unidos, isso aqui é um tsunami que vai pegar os Estados Unidos em cheio e o Japão. Aí você entra na parte geopolítica, né? Para aqueles que torcem contra os Estados Unidos. Bem feito para eles. Aquele Japão que é vassalo dos Estados Unidos merece entrar em colapso junto com os Estados Unidos por conta desse sistema perverso em relação da população. Você pode até ter essa opinião, eu até entendo isso daqui, mas você precisa entender a mecânica monetária, que isso afeta a própria China. Por quê? Porque justamente a China depende de Ripple para fazer todas as suas reservas baseado em todo o comércio exterior que ela faz com todo o resto do mundo. Então, ao ter um problema nesse tipo de dinâmica, você acaba influenciando os dólares que vão para a China e tirando cada vez mais as armas de controle em relação ao capital, que ela tem um controle de capital muito forte para manter a sua estabilidade do próprio yuan. Porque o yuan depende do dólar para manter a sua própria valoração de pé, sendo que a China tem toda a sua estratégia e tentando se livrar desse mesmo sistema. Então é uma série de dinâmicas extremamente fascinante, mas, obviamente, ainda não aconteceu, só que você vê cada vez mais preocupações. Então eu quero dar uma olhada cada vez maior ali nos juros de longo prazo do Japão, mas seria mais ou menos essa dinâmica do que poderia fazer com que você tenha ali uma venda forçada, uma precificação. Então, os juros japoneses de longo prazo influenciam bastante os juros americanos de longo prazo. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza o Japão realmente fica numa arapuca, porque do outro lado, o que você vai fazer? Para você tentar voltar a ser uma normalidade, você vai precisar voltar ao status quo. E a população japonesa não está nada satisfeita com isso. Eu tenho muitas pessoas do Japão, inclusive, né, que me seguem, assistem aqui os vídeos, até queria a sua opinião sobre o assunto, para você falar um pouco da sua vida no Japão, que realmente fica cada vez mais complicado, porque as economias do mundo inteiro, devido a esse sistema, não estão crescendo. Então, realmente, é uma arapuca bastante complicada que, para sair dela, ela vai acabar precisando criar todo um tsunami.